Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Rodrigo Portela e no vídeo de hoje eu vou conversar daquele jeito, aquele bate-papo. Então, você não vai ver, apesar do título do vídeo, você não vai ver nenhum produto aqui nesse vídeo, beleza? Só para deixar bem explicadinho as coisas, porque depois tem gente que chega por aí, aliás, se você chegar por aqui e não é inscrito do canal, por favor, considere, se inscreva, deixa um like, comenta aí, a gente vai falar mais uma vez de produto Apple, mais especificamente, como você viu no título aí, sobre Mac Mini, que é uma boa opção ainda, ou melhor, neste momento, uma ótima opção. Vocês já viram, fiz um outro vídeo falando sobre as peças estarem exorbitantes para montar um PC. E mais uma vez, é aquele tipo de vídeo voltado para quem trabalha com isso igual eu trabalho. Para quem edita vídeo, para quem edita foto, recomendação de produto. E tem gente que está começando. Eu sei que tem um monte de a cavalaria aí, igual eu, já velho, de cabelo branco, barba branca, que está cansado de saber essas coisas. Mas a galera que está começando, que está vindo de um PC, não tem nem ideia dessas coisas. Então é para esse tipo de pessoa essa recomendação hoje. Vocês já viram aqui no canal esse ano unboxing do MacBook Air de 512, do MacBook Pro, do iPad de 128 Pro de 12.8, do iPad Air de quarta geração. Peguei essa semana de novo o iPad Pro M1 de 12.9 de 256. Vendi o meu MacBook Pro de 512 com chip M1 também. Não ia vender, mas meu amigo André falou: pô, Gui, que não tem nenhum Mac aí. Falei: pô, cara, tava pensando em comprar um iMac do novo. Falei: bom, uma graninha, eu espero um pouquinho. Tô com o iPad. Vou ficando por aqui. Vocês já sabem que eu falei em outro vídeo para vocês que para mim ainda não dá para sobreviver só com o iPad. Para mim, tem muita gente que veio nos comentários de um vídeo que eu fiz falando que vai de boa. Para mim ainda não dá. Eu falei: eu vou vender. Vendi o MacBook pro André. E aí veio uma coisa na cabeça e fiquei pesquisando nesses dias. O iMac está difícil de conseguir as configurações que eu queria um de 16 GB de RAM. Quero um de 16 de RAM. Não importa se vai ser 512 ou 1 TB. Eu acho que 1 TB vai sair um tanto fora do orçamento que eu queria gastar. Mas enfim, estava a fim de pegar. Mas neste meio termo, eu tô sem nenhum computador aqui em casa. Eu tô só com um iPad que faz muitas coisas, mas como eu disse, eu tenho a necessidade de ter um computador para fazer tudo, ter a liberdade de eu fazer todas as coisas que eu preciso fazer. E aí, pensando nisso, eu falei: é um tema para um vídeo. Galera, há muito tempo já é descriminalizado, até pela galera que tem Mac. Eu sei que vai surgir gente aí nos comentários, fala: pô, tem um até hoje, um custo-benefício excelente, mas tem um monte de gente que sequer sabe e tem gente que não tem, fala: ah, não vou pegar esse Mini não compensa. Cara, hoje, de novo, vou falar de placa de vídeo. Eu entrei, tava pensando em colocar um PC lá atrás. Aliás, falando sobre lá atrás, tem muita gente que acha que aquilo ali é um fundo verde que eu coloco nos meus vídeos. Não é, tá? Ó, se eu sair, a câmera focar lá atrás, é que ela tá focando no meu rosto. Tem que tapar. Aquilo ali existe, tá? Se eu vier pra cá, ó, o monitor balançou, o áudio ficou zoado, vocês estão vendo que é um fundo que existe, tá? Então tem um computador, tem um monitor ali, um monitor 2K da Dell, excelente qualidade, excelente calibração de cores, que eu utilizava num PC. Tava pensando hoje em colocar um PC ali atrás, né, para ter possibilidades. Às vezes precisa de alguma coisa para Windows. Mais uma vez, essa semana fui pesquisar a placa de vídeo. E como sempre, eu adoro comprar usado, velho. Eu sou o reizão da OLX, de iPhone a qualquer coisa. Eu vou primeiro achar o usado em bom estado, fazer aquele bom negócio. Sempre foi assim. E aí fui de novo, cara, e me deparei com gente vendendo RX 580. RX 580, aliás, dá para montar um Hackintosh, então seria uma maneira barata de montar talvez até um Mac ali atrás. Cara, gente vendendo RX 580 por R$4.000. 4.660 por 4.000, 3.700 reais. Bom, insano. Aí, mais uma vez, eu pensei o quê? Mac. E mais uma vez, vou bater na tecla aqui, cara. Está compensando mais do que nunca montar ou comprar um Mac do que comprar peças para montar um PC. Eu sei que já teve um monte de gente que no outro vídeo que eu falei sobre veio me apoiar. Teve gente que falou que não sei o quê. E mais uma vez, Apple é caro. Mas, cara, hoje, eu acabei de entrar no Compras Paraguai. Vocês sabem que eu tento fazer sempre o melhor negócio, tá? Aliás, recomendo sempre comprar
não na Apple. E a galera que fala, por que você recomenda não comprar na Apple? Simplesmente porque custa 2, 3 vezes, 4 vezes mais do que eu pagaria, às vezes, comprando de um importador. E, aliás, faço recomendações dos meus amigos. O Cássio, o cara é incrível da Seron Store. Peguei as últimas coisas com o Cássio, moleque sensacional. Já peguei com o maluco do iPhone nas antigas. Já peguei com o Douglas da MacBooks and Real. Essa galera toda vende produtos. Eu falei pra galera, eu não tenho exclusividade comigo. Ah, Geek, ó, produtinho pra você e tal. E, aliás, produtinho pra você não, nunca ganhei nada de ninguém. É produtinho com um pouco mais barato, né? Porque vai ter divulgação. Mas não tem exclusividade com ninguém, então eu compro de quem tá mais barato pra mim, ó. Tá mais barato lá, tá mais barato aqui, dá pra comprar com essa galera. Eu vi no Paraguai a 3.888. Com a conversão já, 3.888, um Mac Mini M1. Tá certo que quase ninguém vai lá no Paraguai buscar, mas vocês já sabem que tem aquela galera que traz, tem aqueles vendedores lá na Amazon, aliás, tem link aí na descrição também com essa galera que eu acabei de falar aí, do Cássio, do Douglas, do Maluco, deixo aí para vocês. Tem uma galera que vai buscar e aí os caras cobram lá 10%, 20%, 30%, depende. E ainda assim é um bom negócio, cara. R$ 3.888. Ou um Mac Mini com chip M1, com 8 GB de RAM, 256. É o base, cara. Mas, velho, é menos de 4 conto. Vamos supor que esses caras cobrem aí 25%, sei lá. 10%, 388. 20% daria mais de 750. Uns 800, põe uns 900 conto, 3.900. Põe uns 4.700. 4.800, num ótimo negócio. Cara, vocês vão falar, pô, não vem monitor, eu preciso gastar no monitor. Bom, eu tenho um monitor. Acredito que muita gente deva ter um monitor. No meu caso, eu vou conseguir uma máquina com M1, com 8 GB de RAM, 256, mesma configuração dos modelos bases do MacBook Air M1 e do MacBook Pro M1. Só que o Air M1, ele tem 8 núcleos de CPU e 7 de GPU. O Mini não existe isso. O Mini é 8 CPU, 8 GPU. O Mini é o único dos lançados que já é assim. E o Mini tem refrigeração. O que quer dizer que o modelo base do Mini vai rodar melhor do que o MacBook Air. A questão do Air é que ele vai te trazer mobilidade e do Pro te trazer mobilidade. Óbvio que tem uma tela ali, tem um teclado, uma baita de uma tela boa, microfones bons, saída de áudio boa, captação boa. Isso encarece um produto. O Mini é só uma caixinha ali, sem teclado, sem nada. É o cabo de energia e você se vira. Você compra um monitor, compra um teclado e pau na máquina. É o método mais barato de você conseguir montar um PC para editar vídeo e editar foto com maestria. E mais uma vez, eu esclareci um negócio para a galera aqui. Quando eu faço recomendações aqui de Mac Mini, nesse caso, MacBook Air com chip M1, MacBook Pro, esses caras editam muito bem vídeo 4K, 4K 60, mas o tempo de exportação para quem trabalha com vídeos muito pesados, eu já falei isso em 2 ou 3 vídeos, tá? Se você trabalha com aquelas câmeras quase de cinema, mas mais profissionais, cara, dependendo, fazendo vídeo com 3 câmeras, o multicam, a exportação de um vídeo desse num Hackintosh, por exemplo, pode ser que demoraria 20 minutos. No Hackintosh ou num PC ou num MacBook Pro 16, que tem um chip i9, né, que tem 16 de RAM, talvez esse cara faça isso num terço do tempo do que um MacBook Air M1, do que um Mac Mini M1. A exportação, durante o trabalho, vai ser fluido pra caramba. Só para deixar bem explicadinho para aquela galera que tende a falar, mas você recomenda M1, mas não é bom em todos os casos. Para quem edita vídeo e quer um tempo menor de exportação, por exemplo, se você tiver um MacBook Pro 16, aquele 16 com i9, 16 de RAM, 1TB ou 512 que seja, ele vai exportar mais rápido do que qualquer M1. Tá? Ele abre mais lento os aplicativos, ele boota mais lento, ele é mais lento nessas coisas, mas para quem vai trabalhar com a placa de vídeo, né, com o vídeo, com a GPU, esse cara responde melhor no tempo de exportação. Mas vamos lá. Mac Mini, você só tem a caixinha, não tem monitor. Muito bem, você compra um monitor, se precisar gastar com monitor, é uma coisa que você tem que pensar também. Se tiver que pensar em gastar com monitor bom, talvez não seja uma boa ideia você ir de Mini. Mas eu tenho monitor. Teclado, nossa, mas aí não vem teclado também, tem que comprar o teclado da Apple. Cara, eu tenho esse Logitech aqui que é um monstro antigo, um Logitech que é combo teclado e mouse. Eu uso ele em todos os Hackintoshes que eu montei, eu utilizei ele no meu MacBook Pro, no MacBook Air M1. Cara, a única coisa aqui que eu pego e vou apertar aqui o botão Windows e C, por exemplo, quando eu quero copiar o Windows e V quando eu quero colar.
uma tecla ou outra que eu nem coloco atalho aqui e vai funcionar normal no seu MacBook, Mac Mini, em qualquer outra coisa que tenha teclado Apple. Vai funcionar beleza. Uma tecla ou outra, você configurou ali o idioma do teclado, muda uma tecla ou outra que você sabe aqui. Pronto, se precisar, coloca o adesivo, eu não preciso, porque sou macaco velho nisso. Pronto, tem teclado da Logitech, aqueles pequenininhos, vende por 250 conto. Compatível, já tem os botõezinhos para você utilizar no Windows ou não, por R$250. Cara, você vai ter uma máquina para editar fotos e vídeos, eu vou dizer mais uma vez, com maestria. E não estou nesse vídeo, mais uma vez, defendendo Apple. É a situação do momento. Não é questão, mas lá na frente melhorar. É o momento. Nesse momento, precisa de uma máquina, cara, não tem grana para ir de MacBook Air, MacBook Pro, ou não precisa se movimentar, ou quer, por exemplo, pegar uma configuração mais parruda. Exemplo, hoje com 8 contos você compra na Amazon um MacBook Air. 8.000, 7.900, o MacBook Air de 8256, com 8 núcleos de CPU e 7 de GPU. Exemplo, com os mesmos 8, pode ser que você monte ou pegue um Mac Mini com configurações de 16 de RAM e 256, ou 16.512 com um pouquinho mais de dinheiro, e aí você vai ter uma máquina com uma fluidez maior para quando você precisar trabalhar com projetos que demandem mais memória ou demande mais armazenamento. Óbvio que aí, se você tiver um monitor, você já tem, se precisar gastar, mas também é uma ideia, cara. A ideia que passou pela minha cabeça. Eu tenho um baita do monitor ali, monitor de 24 polegadas, 2K, muito bom. Não vai se comparar, talvez, ao monitor do iMac, mas a ideia, se eu quiser meter, eu vi um cara vendendo hoje por 16 contos, tá muito caro, mas se eu quiser meter um Mac Mini ali, 16 de RAM, 2 tera, tinha um cara vendendo por 16. Baita dinheiro, muito caro, né? Mas, por exemplo, se eu acho por uns 14, por uns 13, talvez, cara, essa máquina vai ser melhor do que se eu conseguir comprar um iMac dos novos, com chip M1, sei lá, com 8 e 8, que é aquele modelinho que já tem mais portas, 8 e 8, eu digo 8 de GPU e 8 de CPU, não o modelo mais base, que só no Mini não tem essa diferenciação. E eu consigo uma máquina bem mais poderosa para trabalhar com foto e vídeo. E aí coloco um teclado, posso usar esse teclado aqui, posso utilizar um teclado da Satec, posso utilizar um teclado até da Logitech. Da Logitech tem um modelo que funciona muito bem, que acho que é Bluetooth também. Ele tem um donglezinho para você colocar, mas é Bluetooth. Cara, e eu tenho uma baita máquina com M1, se eu não necessitar de mobilidade. Então, pessoal, mais um videozinho para conversar com vocês e é uma ideia. Para quem quiser editar hoje, tá atrás de montar um PC, tá correndo atrás daquela placa de vídeo, preciso pegar uma placa de vídeo tô dizendo mais ou menos, uma RX 580 que é velha, que a galera usa para montar Hackintosh desde 1900 e bolinha. Uma 1650, 1650 Ti, uma 1660. Tá atrás dessas plaquinhas, a galera tá vendendo muito caro, usada já está caro, tá? É uma luz o tal do Mac Mini se você já tem um monitor. Ou se você ainda assim vai comprar um monitor e por enquanto pode ir do monitor não tão bem calibrado e trabalhar dessa forma. É uma ideia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre, mais uma vez, que neste momento está valendo a pena, por exemplo, muito a pena, um Mac Mini, se você não tem a grana para ir de um Pro, de um Air, ou não quer, ou quer uma configuração mais parruda e não precisa se mover, vai ficar estático onde você está gravando. Beleza, galera? Tem todos os links aí na descrição, vou deixar na descrição também meu grupo, meu canal de cupons do Telegram, vou deixar o contato da galera que eu falei aqui no vídeo, vou deixar também as ofertas que eu sempre deixo aí da Amazon, de MacBook Pro, MacBook Air, talvez Mac Mini, que é difícil de achar na Amazon, mas se tiver eu coloco aí. Magazine Luiza também, que eu sou afiliado do Magazine Luiza, e comprando pelos links da descrição, se ajuda nós. E é isso aí, pessoal. Videozinho de sabadão, recomendação. Escreve aí nos comentários o que você acha. E a galera que perguntou, aquele fundo lá não é fake. Para a galera que pergunta sempre também, eu gravo com a R6, Canon EOS R6, uma câmera relativamente nova da Canon, lente 35mm, f1.8 em f1.8, e estou gravando esse áudio aqui hoje no iPad Pro de 12.9 polegadas. Hoje eu estou testando gravar no GarageBand, mas eu gravo com o Motive, o aplicativo da própria Shure. O microfone aqui é o da Shure também, que vou deixar aí na descrição. Este microfone da Shure para a galera que quiser também. Link para iPad, para tudo que eu utilizo aqui. Beleza? Bom fim de semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.